Olá, turma do sétimo ano, professor Gutenberg. Estamos de volta com a nossa disciplina, para a segunda parte de educação ambiental, ok? Como havíamos falado na primeira parte, nós vamos falar agora para a gente conhecer aí sobre o histórico, da educação ambiental e os principais eventos mundiais que trouxeram a relevância que possui atualmente, a educação ambiental. Então, vamos falar aí desses principais eventos, onde vamos trazer aqui para vocês, primeiro na década de 60, precursora das discussões sobre a educação ambiental, gente. A publicação de Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 1962. Também podemos citar o Clube de Roma como mais um destaque, que foi fundado em 1968. Vamos pular aí, pessoal, para a década da década do ano de 1970, década de 70, vamos para 1972, onde foi publicado o relatório Limites do Crescimento, o relatório de Meadows. Ocorreu também a Conferência de Estocolmo, em 1972. Já em 75, foi criada aí a Carta de Belgrado, foi norteadora para a concepção interdisciplinar acerca da educação ambiental. Em sequência, em 1977, aconteceu a Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental em Tbilisi, na Geórgia. Pulando para os anos 80, já no Brasil, a partir da década de 1980, podemos notar, pessoal, uma alteração nas políticas públicas referentes às questões ambientais. Já entrando aí na promulgação da primeira Constituição, a Constituição tão importante para o Brasil, onde se criaram leis que protegiam, a partir da Constituição, a questão ambiental. Dos anos 80, vamos para os anos 90 e 92, 1992, houve a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a famosa Rio 92, resultado da publicação da Agenda 21, tá? E em 1999, um marco foi a proposta aí, da Política Nacional de Educação Ambiental, o famoso PNEA, no Brasil. E vamos para os anos 2000, Em 2002 aconteceu a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, lá em Joanesburgo, na África do Sul, conhecida como a Rio+10. E em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como a Rio+20. Bom, pessoal, a gente tem que falar, pessoal, também da questão dos problemas ambientais, e também a percepção ambiental, tá certo? Quando nós falamos em questões ambientais, sejam elas a nível global ou nacional, tratamos também de questões sociais ligadas ao contato entre o homem e a natureza, contemplando todas as ações provocadas pelo ser humano que prejudicam o meio em que nós vivemos, chamando-as de questões socioambientais. Essas questões acabam tornando-se problemas, que vêm gerando cada vez mais espaço em nosso cotidiano, principalmente em virtude da falta de planejamento socioambiental em área urbana, ou seja, dentro da cidade, justamente onde nós vivemos, O homem ocupa um determinado espaço sem planejamento, há um desmatamento, não é? Consequentemente, vai haver aí um retorno negativo, para toda essa cidade. Às vezes a gente tem, por exemplo, no período de chuva, áreas que sofrem por inundações, alagamentos, não tem, às vezes, a questão também do saneamento básico, e aí a própria população sem esgoto, não é? Ela passa a sofrer diversas doenças, tudo isso por falta de planejamento. Não há um planejamento urbano, para a construção de uma cidade que seja 100% planejada, para que não traga impactos ao meio ambiente e o homem não venha sofrer com
esses impactos, ok? Vamos dar sequência. Bom, gente, a aceleração do crescimento demográfico, né, que é um dos principais problemas socioambientais urbanos que podemos citar, né? Então, é uma coisa que a gente realmente tem que se preocupar, mas que também não é o fim do mundo, né? Porque não que o aumento da população seja algo negativo, né? A questão, pessoal, é que a gente tem que ter um crescimento demográfico planejado, né? E hoje esse crescimento demográfico não é planejado. Paralelamente ao desenvolvimento tecnológico cada vez mais acelerado, tende a aumentar a pressão sobre os recursos naturais, gerando consequências. Que consequências são essas? São os impactos ambientais que nós vimos, tá? Uma vez que a produção industrial e os padrões de consumo elevam-se, aumentam, né? E aí realmente vai trazer consequências, né? Então, a gente vai estudar agora, justamente, pessoal, os principais impactos causados aí pelo crescimento demográfico. Para acompanhar o crescimento demográfico, os centros urbanos acabam demandando uma maior infraestrutura, ou seja, energia e recursos naturais, não é? Vamos dar exemplo como a água e o solo. O solo e a água para produzir alimentos. Além disso, somam-se também problemas econômicos, né? Problemas ambientais e sociais. De acordo com Zimmermann, lá publicado em 2016, a humanidade começou no século XX com aproximadamente 1,6 bilhões de pessoas. E estimativas indicam que ainda crescerá quase 10 milhões, não é, em 2050. Então, gente, diante disso, confira os principais impactos ocasionados pelo crescimento demográfico, né? O primeiro deles, o que a gente falou, foi sobre justamente a produção de energia, né? Apesar de serem cada vez mais comuns, baratas e eficientes, as tecnologias criadas para a produção de energia limpa ainda não são implantadas de maneira comum, né, nos países que são subdesenvolvidos, né, ou países aí que tenham dificuldades, né, nas questões políticas e financeiras, não é verdade? Então, para implantar uma política de energia limpa, né, é preciso ter recursos, né, como ela é energia eólica, não é verdade? Porque nem sempre as usinas hidrelétricas conseguem por si só suprir todas as necessidades de um país. Então precisa-se ter a energia solar, energia eólica e outras, né, importantes para a produção de energia limpa. Depois temos aí a produção de alimentos, tá certo? O agronegócio é uma atividade que demanda grande quantidade de água e energia, além de fazer o uso de quê? De agrotóxicos, né? Que podem contaminar os recursos naturais e, consequentemente, o homem, caso não sejam utilizadas de maneira, né, consciente. Além disso, o aumento na produção de alimentos acaba por aumentar também aí a expansão das fronteiras agrícolas. E aí o que é que vai acontecer? Um aumento das taxas de desmatamento e da perda da biodiversidade. Continuando, nós vamos ter o desmatamento. As áreas de mata e de floresta estão sendo destruídas, principalmente em regiões tropicais, né, para a exploração da fauna e da flora, ou para espaços, né, para a produção da agropecuária. Então, além da perda da biodiversidade por extinção da flora e da fauna, também pode ocasionar vários problemas. Que problemas? A erosão, a diminuição da produtividade dos solos, né, do solo, e também o assoreamento, né, dos corpos hídricos, que é o mais preocupante. Né, onde não há vegetação, né, onde há um grande desmatamento, a gente vai ter aí uma diminuição do período de chuva, não é verdade? A gente não vai ter aí, sem o ciclo da água, a gente não vai ter aí os mananciais que né, são armazenados para poder fornecer para toda a população, por exemplo, de uma cidade,
a gente não vai ter água para todo mundo. Aí a gente sofre, né, com essa escassez. Né? Nós que moramos aqui na cidade de Olinda já temos essa escassez e a gente já sente, né, por falta desse recurso. Né? Porque a gente tem aí 3 dias com água, né, e 3 dias sem águas na torneira. Né? Então isso já é uma consequência. E a tendência é piorar mais se não houver aí um planejamento. A poluição do ar e do solo, outro fator de impacto ambiental, gente, que não pode ser esquecido de forma nenhuma, né? A poluição do ar e do solo, ocasionada principalmente pelas indústrias, as agroindústrias e também pela circulação em grande número de veículos pesados e leves, os veículos automotivos, né, caminhões e os carros, né, que emitem, que lançam, né, na atmosfera aí uma grande quantidade de monóxido de carbono, de gás carbônico, tá certo? E aí faz com que, né, o nosso ar ele se torne aí ruim para uma cidade, né, para respirarmos, né, e traz consequências o quê? Doenças respiratórias, ok? Além disso, a produção, né, da grande produção do gás carbônico, né, aumenta a temperatura do planeta, o que a gente chama aí do efeito estufa, né, e também compromete também a camada de ozônio que protege o nosso planeta, né, dos nocivos raios solares. Continuando, pessoal, vamos falar aí da contaminação dos recursos hídricos, a contaminação da água, né, que é usada aí para abastecimento da população, e a falta de saneamento básico são características de países subdesenvolvidos, né? Nem toda cidade ela tem saneamento básico. Então torna-se um problema de saúde pública, como a gente havia dito, né? Sem saneamento básico, sem as casas, né, terem um tratamento de esgoto onde os dejetos são lançados, às vezes, muitas vezes a céu aberto, trazendo vetores, né, trazendo aí problemas sérios à população, ok? Há também a preocupação com a distribuição de vetores, além da reduzida expectativa de vida adulta e a taxa, né, de mortalidade infantil que aumenta devido, né, à qualidade da água. Água, como todo mundo sabe, água é vida, né? E um dos maiores focos, né, de contaminação, né, para nós seres humanos e para os animais é, sem dúvida nenhuma, a água. Bom, os problemas ambientais mais críticos no Brasil, né? Precisamos saber quais são esses problemas. Tudo que a gente falou, na verdade, abrange, né, problemas em nossa cidade, em nosso estado, né, em nosso país. Então vamos lá, vamos vê-los. Bom, entre os problemas ambientais que afetam o nosso país, podemos listar os mais críticos, né? Vamos vê-los. O desmatamento, como havíamos falado, possui como consequências o aumento da temperatura do planeta e a perda da biodiversidade. Né? O uso incorreto de defensivos químicos e agrícolas. A erosão do solo vem também pelo desmatamento e o manejo inadequado dos recursos, né, na agricultura e também na pecuária. Há uma falta de políticas de gestão também de resíduos sólidos nas áreas urbanas. Ou seja, todo o lixo produzido pela população, aonde eles são descartados, né? Como esse lixo ele é separado, né, para que possa haver também uma redução, né, de recursos naturais, porque muita coisa é reciclada, né? Mas há também a preocupação da contaminação do solo e dos mananciais de água, principalmente do lençol freático, né, no subsolo. A poluição das águas e dos solos ocorre devido à falta também de saneamento básico em áreas urbanas e rurais, não é verdade? E uma delas, a grande vilã, é a poluição industrial e também dos veículos de uma forma geral. Bom, continuando,
Vamos ver os conceitos de educação ambiental, gente. É importante, eu gostaria que vocês anotassem no caderno, porque tudo que nós estamos falando, gente, é assunto para a nossa prova, ok? Bom, e se tratando de definição de educação ambiental no Brasil, podemos verificar uma diversidade de pensamentos e de conceitos, né? Podemos entender que a educação ambiental está deixando de possuir uma ênfase apenas em seu aspecto ecológico, para levar em consideração os aspectos sociais, econômicos, éticos, políticos, científicos, tecnológicos e culturais. Tá? Então, essas questões, entretanto, ainda necessitam, pessoal, de maior atenção por parte dos órgãos nacionais e internacionais responsáveis pela conservação, né, da natureza. Além de responsabilidade do Estado, né, também deve-se entender a necessidade de maior atenção por parte da população em geral, ok? Uma vez que só será possível alcançar sucesso, né, na realização de qualquer trabalho socioambiental, caso exista a nossa participação, a participação da população, não é verdade? É por isso, gente, que eu, em sala de aula, eu tenho sempre chamado vocês, né, de agentes de ambientais, agentes que trabalham em prol, né, de chamar a atenção não só da nossa comunidade escolar, né, do colégio que a gente faz parte, como também ao entorno dela. A gente chegou até a cogitar, antes do período do confinamento, né, do isolamento social, por essa pandemia, a gente falou em fazer um trabalho aí, né, justamente para evitar a contaminação do solo e da água, né? Muita gente fez aí um trabalho que a gente solicitou, embora não tenham divulgado dentro do colégio como foi solicitado, mas foram excelentes trabalhos, ok? E alguns já tiveram até notas lançadas. Outros alunos não entregaram e ainda não tiveram a primeira nota, né? Mas a gente vai ter tempo aí após, né, esse isolamento social, quando passar aí essa pandemia, para a gente poder voltar e realizar nossas atividades, né, visando aí uma melhor divulgação para a gente tentar chamar a atenção, né, da população no que se refere ao meio ambiente. Bom, gente, continuando, educação ambiental e seus desafios, não é? São poucos, não são muitos, porque a gente não pode deixar de crescer, né? A gente não pode deixar de produzir, mas a natureza também precisa se recuperar. Então, são desafios realmente grandes, né? Que todo mundo tem, né? Principalmente por parte dos governos de cada país, de cada estado e de cada município, né? A luta é uma só. Apesar de ser difundida e oficializada em nosso país há quase 20 anos por meio da Política Nacional Ambiental, a educação ambiental ainda enfrenta desafios, gente. Ainda enfrenta, dentre os quais esses problemas, né, a gente pode citar a falta de qualificação dos professores, né? Às vezes a gente tem aí, não há uma interdisciplinaridade, né? Os professores não se alinham, né? Não tem um instrumento que faça realmente com que haja um entendimento, isso em todas as disciplinas, ok? Às vezes por não passar por treinamento adequados para abordar o tema em suas disciplinas, muito menos de maneira interdisciplinar, como nós falamos, ok? Então, é necessário o engajamento de todos os profissionais. Bom, além disso, outro desafio é enfrentar os projetos pedagógicos consolidados em relação à educação ambiental. O Ministério da Educação no Brasil promove cursos à distância sobre o tema. Entretanto, o direcionamento dado à questão fica quase sempre a critério das instituições e dos próprios professores. E ainda, na maioria dos casos, os responsáveis são os professores de ciências, nós, né, professores de biologia, pela proximidade do tema.
Bom, o sentido da educação ambiental é estabelecer vínculos e ligações a fim de integrar a comunidade e a escola em torno dela, né? Que é justamente as práticas de educação ambiental, muito importantes. As práticas de educação ambiental devem se construir de processos contínuos, né? Em que as comunidades e os seus indivíduos, que são todos envolvidos, na verdade, né? Tomem consciência acerca da importância da preocupação com a gestão dos recursos naturais, a fim, pessoal, de evitar uma crise ambiental por escassez destes. É importante o desenvolvimento, né, de valores, né, com a determinação, habilidades e experiências que promovam nas pessoas o ato de agir individualmente e coletivamente em benefício da natureza, não é? Bom, gente, nós encerramos mais uma vez, né, a segunda parte do nosso assunto, né, da nossa disciplina de educação ambiental. E breve voltaremos para concluir, né, essa etapa e lançar para vocês algumas atividades para que a gente possa fazer e respondê-las, né? Então, até a próxima aula. Um abraço para todo mundo e saudade de vocês. Tchau, pessoal.